Santo Augusto, lugar de histórias que atravessam o tempo, ocultas nas trilhas antigas e nas picadas das matas. O que revela este solo, marcado pelos passos de tantos que vieram antes de nós? Quem foi Augusto, imortalizado no nome? E o que torna esta terra, de raízes tão fundas, um território singular às margens do Turvo? Aqui, onde o rio cruza os campos, desenhou-se o mapa de uma vila, que como um sonho antigo foi esculpida pelas mãos de colonos, viajantes e indígenas, que viram nesta terra um espaço para fixar seus futuros. Assim, a cidade nasceu entre a poeira dos caminhos, o aroma dos ervais e a força de sua gente, que na simplicidade das mãos calejadas moldaram a paisagem deste antigo rincão. Quando a revolução veio, o chão vibrou com o peso da história. Tempos de lutas, em que chimangos e maragatos se enfrentaram, mas Santo Augusto permaneceu, tal qual uma árvore que finca raízes mais profundas para resistir à tempestade. Desde então, esta cidade aprendeu a renascer, transformando conflitos em força. Dos ervais à agricultura, esta terra sempre sustentou o sonho de prosperidade. O ciclo da erva mate moldou a economia até que o horizonte agrícola tomou as rédeas do futuro. Em cada colheita, a esperança se renova e Santo Augusto avança como a pérola da região celeiro. O que significam essas histórias contadas de geração em geração? Através dos relatos, redescobrimos o poder de cada lembrança e nos perguntamos o que resgatar dessa viagem no tempo. Hoje, ao olhar essa gente e esses lugares, compreendemos que a memória é o que nos une, pois este é o solo de quem sabe que sem raízes, nenhuma folha encontrará o céu. Santo Augusto, sem memórias não há história. A primeira referência da história de Santo Augusto acontece quando nos livros é citado o Rincão de São Jacó. O Rincão de São Jacó, os livros descrevem como uma grande região geográfica aqui, onde Santo Augusto, que nem existia, Santo Augusto foi existir 100 anos depois, mas o território onde Santo Augusto está localizado hoje, ele fazia parte do Rincão de São Jacó, e por lá então começou toda essa história. Quando então houve a divisão da grande área de terra do Barão de Bicuí. Santo Augusto, a nossa cidade aqui, parte do nosso município, era uma das terras do Barão de Bicuí. Barão casa com barão. Barão vende terra para barão. Essa era a cultura que tinha. Os barões tinham muito dinheiro e não queriam dar para ninguém. Bom, esse barão de Bicuí, ele era um cara que tinha as regiões dele pro lado de Santa Maria, Cruzalda, por aí. E esse barão aqui, ele era amigo do barão de Candiota, que é um barão que tinha em Candiota lá, que teve 500 mil hectares de terra. E quando morreu o barão de Bicuí, né, e lá por no final dos anos 800, eles dividiam as terras em várias fazendas. Chapeta foi uma, né? E uma terra, que é essa que nós temos aqui, sentado aqui, era de uma filha do barão de
de Bicuí, que vendeu para um filho do barão de Candiota, que é o tal de João Batista Chagas, sendo os filhos menores do barão de Candiota. E esse cara, então, quando morreu, fizeram a herança do barão de Bicuí, provavelmente foi o barão de Candiota que comprou e doou por Plínio essa área. Esse João Batista Chagas, ele fez uma divisão colonial de Santo Augusto, que pega toda essa região aqui do Ajaro Tigre até a divisa aí perto de São Japó, aí, que é uma área de 360 colônias de terra. E isso aqui era uma terra de mato. Santo Augusto é uma cidade que tem 50% a região de mato, a origem, né? E 50% a região de campos, aproximadamente. E aí, então, aconteceu a segunda, digamos, migração para Santo Augusto. A primeira foi aquela região de campos, né? Baseada na grande propriedade, terras concedidas, enfim, dentro daquela política que o governo tinha de ocupação territorial. O Pompílio Silva, ele é natural do Uruguai, na cidade de Melo, no Uruguai. Mas ele veio para o Brasil, não sei qual é a idade, ele perdeu a mãe muito novo e veio morar com os tios nessa cidade de Melo. Mas ele falava meio espanhol. Foi numa época de revoluções que ele veio morar para cá, né? Teve um conflito que teve muitas revoluções fora do Brasil. E até um conflito com outros países. E o avô veio morar ali em São Gabriel. Lá ele achou a profissão, se dedicou para a construção de móveis. Ele tinha uma fábrica de móveis. É ali que ele se encontrou com a dona Josefina Lucas Silva e casaram. Os dois com 26 anos. O vô Pompílio Silva, ele tinha, nessa cidade de São Gabriel, uma marcenaria, fazia móveis lindos, maravilhosos. E estavam muito bem lá em São Gabriel, a família inteira prosperando, e já tinha uns 3 ou 4 filhos só. E o pai já tinha nascido lá, já tinha 2 aninhos. Aí houve, bem naquelas épocas que arrebentou a revolução fora do país também, não sabe o porquê, incendiou a fábrica. Deu um incêndio e queimou tudo. E ele ficou sem nada, lá em São Gabriel. Muito triste, sem saber, desorientado, ele se encontrou com um amigo que tinha terras nessa região e convidou ele para vir medir essas terras aqui na região. E ele veio e deixou a avó ainda lá até medir. E gostou muito daqui, mediu as terras, essas que são Jacó, essa região aqui. E daí, em 1917, esse senhor deu como pagamento, uma terra para ele. E ele veio embora para aqui. E daí se instalou aqui no Rincão, para fora da cidade, e botou uma madeireira, porque tinha muita madeira na época. Então o Pompílio Silva era da mesma terra que era o João Batista Chagas. Ele era marceneiro lá e fazia móveis para a família Chagas. Esse pessoal casou e foi convidado para vir para cá, para ele ser o vendedor de terras do João Batista Chagas. Ele, nessa altura, da família do João Batista Chagas. Então eles iam para cá, né? A Diva e o Ildefonso era um casal e o Pompílio e a Tifina era outro casal. Cunhado entre eles, né? O seu Afonso era irmão da dona Fifina. Então, a família se preocupava, né? Quer dizer, vai lá para o matão do Alto Uruguai, nem sabia onde é que era isso naquele tempo, né? Vai só a Fifina. Não, a Diva vai junto. Ela casou recém, vai começar a vida, pode ir junto para lá. E vieram para cá. Eles vieram para cá, esses casal, em 1917, e botaram um comércio lá. Daí se instalou ali, mas como era difícil o comércio nas madeiras, não deu certo a madeireira, mas ele voltou a instalar aqui em Santo Augusto, se instalar aqui na cidade, e daí montou uma casa comercial. Esse Augusto Chagas tinha uma fazenda aqui, no interior, e tinha um menino, um filho dele que estudava, não sei se era Porto Alegre, numa cidade maior, e o menino, numas férias, veio passear na casa do pai. O menino veio passear e quis, pai, eu vou dar uma olhada nas terras, nos campos. E o pai disse, meu filho, tu vá, só que tu cuida que ainda tem muitos animais selvagens. Tinha onça, animais que poderiam, não desça do cavalo e leve essa arma porque é perigoso. E o rapaz foi passear de cavalo e levou a arma. E estava aguardando o rapaz chegar do passeio, o pai, a mãe, os irmãos, tudo. E nisso ele tinha uma irmãzinha, né? Estavam aguardando.
E o rapaz vinha vindo longe, assim, da casa, e a irmã enxergou o irmão, ficou bem desesperada. Feliz foi correndo encontrar o irmão. E o irmão, quando enxergou a irmã, deu uma corrida de cavalo e parou assim, acho que a avó estava junto. Parou o cavalo e desceu, se atirou, desceu do cavalo, sabe? E no pulo que ele deu, a arma detonou e matou ele. E esse rapaz se chamava Augusto. E daí os pais ficaram muito, e como eram muitos amigos, né? Pois esse homem que trouxe o vô para cá tudo, a avó, para homenagear o amigo e para recompensar do amigo ter trazido eles para cá, tudo deu o nome. Dizer, olha, essa cidade, esse local, esse lugar aqui vai ser chamado Santo Augusto. E ficou Santo Augusto. Ela é que deu o nome para a cidade. Dona Josefina Lucas Silva. E prosperou. Prosperou até chegar à Revolução, né? Porque daí na Revolução invadiam a casa comercial dele, judiaram dos filhos, botavam os filhos deitados e batiam, assim, batavam o pé no pescoço para contar onde é que estava o vô, né? Ele fugiu, porque era... Fugiu, não saiu, né? É uma época muito difícil. A Revolução de 93, né? Eles sempre diziam que a Revolução é pior que guerra. Porque o tempo da Revolução, o meu sogro, o meu marido era pequeno. A minha sogra pegava as 3 crianças e ia se esconder no fundo de um campo. Porque os contrários entravam dentro de casa e roubavam tudo, matavam, né? E ela ficava com as crianças lá, no fundo de campo. Foi gente que passou muito trabalho no tempo da Revolução. A mãe sempre contava que ela fechava nós num quarto, que ela tinha medo que fizesse mal para nós. Eu lembro do meu avô, o meu avô Francisco lá, o escrivão, ele se escondeu num galpão que tinha, ele foi no forro. E lembro também que, mas aí já é na fazenda aqui, que minhas tias levavam comida para os homens lá no mato que estavam escondidos. Tinha os chimangos, mas aí aqui já foi aqui Chimango e Maragata, aqui em Santo Augusto. Foi um rescaldo, né? Porque na época a pacificação do Rio Grande do Sul, feita pelo Borges de Medeiros e Assis Brasil, não foi uma pacificação aderida, né? Foram lá no Castelo Pedras Altas lá e se fecharam lá e concordaram que tinha que terminar a guerra lá entre eles. Mas a ordem não chegava a Palmeira tão fácil, que tinha terminado a guerra. E nem o cara de Palmeira queria parar a guerra, ele queria continuar a guerra. 23 terminou a Revolução. Assinaram em Pedras Altas, lá o tratado, terminou a guerra, né? Mas ficou transitando por esses bandoleiros. Porque esses caras que iam fazer a Revolução, tipo o Turidão e esses grupos, não se formavam só para guerrear. Para fazer farra, para matar, para beber, para comer churrasco, fazer gauchada. Mas é aquelas coisas que não tem fundamento, né? Ficou esses bandos, como esse de Palestra, do Turidão e de Palmeira, fazendo as judiaria que não tinha feito na guerra. E o chefe dele, que era Palmeira, não pacificou. Para ele, a guerra não tinha terminado. E aí continuou essas bandidagens. Degola, degola, degola. Não, degola. Era o filho dele. Pois esse cara que mandava degolar. Era uma piada que tinha. Que dizia, degola, degola. Aí não degola, porque aí era o filho dele que pegava. Mas isso é piada. Foi gente que passou muito trabalho no tempo da Revolução. O meu sogro passou tudo. E ele se escondia porque ele era muito político. Ele tinha um rádio em casa que sabia as notícias de tudo, de toda parte. E ele foi preso. Contava que era horrível, né? Chegavam e assim, ó, se eu tivesse aqui dentro, eles roubavam o que queriam e me matavam. Depois que nós vamos para cá, eu acho que já tinha essa gente mais antiga, tinha um que contava, ele é morto. O Dilon Gomes de Oliveira, ele morreu agora há pouco. Esse contava muita história.
aquele cemitério também foi uma degola. Um grupo se encontrou 2 piquetes adversários, e aí naquele tempo tinha um timbozal ali. Aí se abrigaram atrás de um timbó ali e se atiraram, né? Mas o grupo governista tinha vantagem por 2 razões. Quando recrutavam gente para a Revolução, os que eram do governo, mal ou bem, eles recebiam orientação militar, porque tinha um comandante militar. E o outro lado, normalmente, era um civil que às vezes não tinha nem noção do que era. Ele tinha só a cara e a coragem para ir, né? E ali deu um encontro do bando do Cardoso com outro, e ali se atiraram. E resultou em 8 pessoas mortas. E daí não tinha quem sepultasse, porque só estavam em casa as mulheres e as crianças. O homem estava na Revolução, estava escondido nos matos. Ali tinha um carreiro de gado que passava, e era um carreiro fundo. Daí as mulheres aproveitaram aquele carreiro ali e botaram aqueles corpos ali do jeito que podia arrastar e desbarrancaram aqueles barrancos que tinha daquela estrada e taparam, e ficou o cemitério dos degolados, ali no mesmo lugar onde a maioria estava morta. Não tivesse tudo no lugar, mas naquela redondeza ali eles juntaram ali e sepultaram. E todas elas, do governo, não morreu ninguém. E os outros é a gente, coitado, próximo, tirado do galho do erval aí, desgalhar a erva e levado para a Revolução sem noção de nada. Primeiro não tinha armamento, do governo tinha. Então, normalmente, nesses combates, o pessoal que era contra o governo sempre levava pior. E ali eu sei bem, porque minha avó ajudou a sepultar. Foi as mulheres que sepultaram porque não tinha homem para... eu cheguei a pôr no livro os que consegui pegar o nome, mas foram poucos. Um tinha um apelido, Vaca Braba, porque aquele pessoal que viveu a Revolução, eu sei que minha avó viveu a Revolução 93, ela estava recém-casada. Eles não queriam nem ouvir falar. Quando falavam em Revolução, eles baixavam a voz para dizer. Estavam falando muito bem. Não, mano, aquela Revolução. Eles têm medo até de falar. Falava Revolução. Tal era o terror que eles passaram. E aqui, então, houve a venda dessas terras para imigrantes da região. O que acontece com a imigração? A imigração no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Jaguari e em Juí, começa a imigração, quando chega em 25, 30 anos, dá uma explosão demográfica. Né? Quem é que veio para cá? Já, tudo, pessoas da colônia velha. Né? Essa imigração de Jaguari, por exemplo, que eu acompanhei bem, ela veio as pessoas saindo de Jaguari para vir para Ijuí. Botaram Ijuí basicamente aqui na região do Juicaba, já, porque aqui é o fim da colonização. Ficaram 10 anos, nem 10 anos ali, tiveram que sair de novo. Aí uma grande turma dessas vieram para a região de Santo Augusto, para ocupar essas colônias aqui. Que italianos, várias famílias italianas, tem alemães que vieram lá de Lajeado, aqui, várias famílias que ocuparam essas colônias. Então, essa segunda ocupação que aconteceu assim, com características próprias, ela dura aqui de 1920 a 1930 aproximadamente. Essa população que foi formando começou a se espichar na região. Entrar com o mapa dentro, fazer picada e fazer novos aglomerados pequenos, carijo, entendeu? Foram ocupando isso. Como o primeiro nome foi Boca da Picada, né, Santo Augusto. Depois, Pompílio Silva com a Dona Fifina, né? Não sei por que homenagem, porque a Boca da Picada, eu acho que eu mato, tem um mato que tem como diz assim, picada no mato. Foram abrindo para poder... Foram abrindo os matos e foram abrindo a picada, né? Abrindo espaço, a rua, a estrada, né? A lavoura. Dá para dizer que graças a esses imigrantes, né? Que foi a origem lá atrás,
o esforço, o trabalho, os sofrimentos, a pessoa aí. Pior é o começo, né? Imagina sair daqui e ir a Juí para comprar um saco de sal de carroça e a Jaguari levar 3, 4 sacos de milho, que já não vai de caminhão hoje. Eu confesso, assim, a minha mãe, ela veio de Jaguari. A Boca da Picada, né, que era nós, Santo Augusto, e um bolichão do Pompílio Silva, que ali os carroceiros descansavam, compravam uma bolacha, um salame, né, e continuavam a busca, a caminhada. Depois, né, porque a gente era distrito de Palmeira das Missões, depois fomos distrito de Três Passos, né, e até que buscamos a nossa emancipação. Um dos fatos marcantes que a gente vai pensando, a nossa Praça Pompílio Silva. Tinha na época o grupo escolar, tinha uma igrejinha de madeira. O grupo escolar da sede hoje era ali na praça, onde é próximo, um pedaço da praça. E era grama e sombra de árvores, namoro. Meio-dia, né, na época, nós se reuníamos, almoçava, todo mundo, a gurizada, os adultos, ia para a praça jogar futebol. A igreja? Sim, a igreja era uma igreja de madeira pequenininha, até foi onde nós casamos. Era uma igreja bem, bem humilde. Aí desmancharam, né? Construíram essa. Eu lembro que tinha uma padaria que é na Rua do Comércio, que o seu Santinho Lucas era o padeiro e fazia uns pães muito bons. Isso eu lembro dessa padaria. Comércio tinha a loja do meu sogro, era uma firma Andrigueto, Esperoto e Maroso. Era uma firma de vários sócios. Só que de erva era o seu Maroso, seu Rui Maroso. Tinha um soque de erva na Rua do Comércio. Aquela, aí onde é a farmácia, Ferosto, Andrigueto, Maroso. É a nossa. E dia de tudo. E dia carne, arroz, feijão. Eu fazia pão para vender, biscoito, bolacha. Rui Maroso é o gerente da loja. E o fato que marcou, que até hoje não sai da minha cabeça de tantas outras, que o pessoal foi uma comitiva, saiu plebiscito. Foram a Três Passos com uma comitiva, ia sair plebiscito para emancipação ou não emancipação para Santo Augusto. O sim ou não. E eu recordo que começou um foguetório e tinha 2 carroças. Hoje tem a farmácia do Zé, que nós chamamos, que era a firma Andrigueto Esperoto Maroso, um comércio grande, forte. Comércio. Na esquina do hospital tem uma farmácia Farmazelli. E chegou aquele pessoal lá de Três Passos, com um foguetório, não tinha rádio, nada. Era tudo esperar chegar. Né? Super. Chegar. E começaram a largar foguete, e que os cavalos começaram a se assustar dos foguetes, e começaram a saltar com uma carroça, com um cavalo correndo para cá, cavalo para lá, voando. E o pessoal chegaram lá, porque ali era o centro, né, das informações, era naquela empresa. Era o coração de Santo Augusto ali. As pessoas mais envolvidas na emancipação, o festejo. Essa lembrança eu tenho, que seguido eu sonho, na verdade, né, que está acontecendo novamente aquilo. Uma coisa diferente daquela época. Um susto, né? o pessoal tomasse. Festa de foguete, pessoal na rua, não ficou ninguém em casa no interior. Então, Santo Augusto está localizado no noroeste do Rio Grande do Sul. Fazemos parte da região Celeiro, 450 quilômetros da capital. O nosso município foi emancipado no dia 30 de maio de 1959, completando 65 anos neste ano de 2024. Nossa economia, 43% baseia-se, então, no ramo de agropecuária e agricultura,
Depois vem o ramo de serviços. Temos o título de cidade pérola da região celeiro. Acredito que por ser uma cidade empreendedora, uma cidade hospitaleira, e também os maiores produtores da região celeiro estão aqui no nosso município. Temos uma grande área de plantação, um número bem elevado também de pequenos produtores, que com certeza se soma a essa produtividade que temos aqui na nossa cidade. É só a gente estar longe da terra da gente que a gente sente o valor que tem a terra da gente. A terra tua, dele, dela, né? Eu acho que a terra da gente é da gente. Quando a gente nasceu, eu disse assim, ó, o umbigo nosso está enterrado aqui. E aqui é o meu lugar. Eu sempre digo, aqui eu nasci, aqui eu me criei, se Deus quiser, aqui eu quero permanecer. Então eu imagino que ninguém é mais feliz que eu por morar nessa cidade linda, maravilhosa, por poder prestar o meu apoio, nem que seja um pequenininho apoio ao meu esforço, para que as coisas aconteçam, para que Santo Augusto marque a história. Eu sempre digo que todos os dias nós estamos fazendo história e gerando memórias nos nossos filhos, nos nossos pais. A nossa vida é voltada a isso. É muito bom escutarmos como era o nosso município antigamente, as culturas. Buscando essas memórias é que a gente consegue melhorar cada vez mais o futuro da nossa cidade. Usar isso no presente, contar isso para as nossas crianças, porque a história com certeza fica gravada nas memórias e é isso que transforma a cultura de uma cidade, que enriquece a cultura de uma cidade. E ao fim do caminho, encontramos uma casa solitária que se recusa a desaparecer, onde o tempo repousa e as lembranças se deitam como as sombras das árvores ao entardecer. Ela parece contar histórias sem palavras, enfrentando o tempo, as intempéries, os dias e as noites. Em torno dela, o campo renova o ciclo enquanto a casa permanece. Suas paredes gastas guardam risos e lembranças de quem já partiu, mas ali ficou como um marco de tudo o que somos. Representa aqueles que viveram antes, que deixaram seus passos sobre este chão. Ela nos lembra que a memória é como essa casa, um lembrete de que não estamos sozinhos no hoje, de que somos frutos de memórias e de uma história que desafia o esquecimento. Assim é Santo Augusto, cidade feita de passado, presente e futuro. Uma trama de vozes que nos conta quem somos, que nos ensina o valor do que herdamos e do que deixaremos. No final, o que realmente permanece são as histórias que ousamos preservar, as memórias que celebramos e o amor que cultivamos por aquilo que, mesmo desfeito pelo tempo, ainda vive em nós. Sem memórias, não há história. Sem história, quem somos? Santo Augusto nos lembra que somos feitos de tudo o que guardamos. Enquanto houver quem lembre, haverá um elo, porque enquanto houver lembrança, haverá vida eterna, guardada na alma de quem a chama de lar.